Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah.
Queridos meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos mais uma vez nessa tentativa nossa, já falei isso várias vezes, de levar para você uma palavra boa. Mesmo que você não concorde com algumas verbalizações, mesmo que o culto às vezes não seja o formato que você gostaria que fosse, creio que você não possa negar que todo o culto que a Primeira Igreja Batista de Urucânia lhe envia é numa tentativa de caráter espiritual, caráter emocional, de lhe fazer pensar e com uma palavra boa. Eu não me lembro de alguma vez eu ter massacrado as pessoas, ou o pessoal da música cantado massacrando as pessoas. Não me lembro disso. Posso ser infeliz numa colocação, como qualquer pessoa pode ser. Mas nesta quarta-feira, eu vou pegar emprestado o nome de um filme que você já deve ter visto. É um filme campeão de bilheteria. Tem muita história sobre esse filme, e a maioria das histórias nunca foi comprovado, mas ganham verdades nas redes sociais. Também não vou falar sobre isso, que eu não quero falar do nome, eu só quero usar o nome do filme. A Espera de um Milagre. Esse filme foi campeão de bilheteria e, como eu falei, tem várias histórias sobre esse filme. Cuidado que nem todas foram comprovadas. Milagre todo mundo quer, principalmente na cura física, principalmente na vida financeira. Milagre é entrar no sobrenatural, aquilo que não tem explicação. Isso é muito bom. O cristianismo, vou repetir, o cristianismo tem milagre em Jesus. O cristianismo tem sobrenatural, sim. Falo sempre isso. Mas a minha linha teológica, a minha linha religiosa, a minha linha pessoal, e eu falei isso domingo passado, ela anda com a razão, ela anda com a emoção e ela anda com o espiritual juntos. Os três andam de mãos dadas, tentando não exagerar em nenhuma delas. E quando a gente faz isso, a gente mostra uma realidade, mas a gente tenta ser motivador das pessoas, sim. Eu não deixo de falar, tanto é que eu faço exercícios pegando texto do Antigo Testamento, textos do Novo Testamento, dizendo que a vida sempre foi assim, guardada as devidas proporções. Mas eu nunca falei, eu nunca preguei que Deus não tem poder para te curar, que Deus não tem poder para mudar a sua vida. Sempre falei isso, mas sempre disse que você quer isso, mas não quer fazer absolutamente nada para o reino de Deus. Isso eu sempre falo. Isso a Bíblia mostra muito. Então, a espera de um milagre. Ah, pastor, estou à espera de um milagre. Não vou ler novamente os textos. Mateus capítulo 4, 23. E fez Jesus prodígios e milagres. É bíblico. Agora também é bíblico e você tem que pensar. Jesus ressuscitou várias pessoas. Hoje, dia 7 de outubro à noite, você viu alguma delas por aí andando? Não. Elas foram ressuscitadas, mas elas já morreram. É um milagre com validade, é um milagre terreno, é um milagre aqui na terra. Jesus fez pessoas enxergarem, Jesus fez pessoas andarem, elas também já morreram. Isso eu sempre falo. Cuidado para não ficar preso tão somente nos milagres com validade, com tempo de validade, que acabam aqui na terra. As igrejas do século XXI, na sua grande maioria, estão priorizando os milagres com tempo de validade, os milagres com prazo de validade. É bíblico? É. Eu estou falando sim, mas eu também estou alargando o entendimento. Mateus, capítulo 4, verso 23. E fez Jesus prodígios e milagres. É bíblico. Um texto mundialmente conhecido, João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
O escritor buscou palavras e não conseguiu encontrar. Então ele escreveu de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deu o seu único filho. Ele morreu na cruz. Para quê? Aí o texto diz, para nos dar vida eterna. Esse é um milagre que não tem prazo de validade. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou dizendo que não tem milagre de cura, que não tem milagre aqui na terra. Eu estou dizendo que ele é de prazo de validade e que vence. Mas eu estou dizendo que a mesma Bíblia, em João 3,16 e vários outros textos, existe um milagre de caráter espiritual, que acontece aqui na terra, mas tem validade indeterminada. É sobre isso que eu quero que você abra seus olhos. À espera de um milagre. Talvez você está esperando somente e tão somente um milagre com prazo de validade. Aqui na terra, morreu, acabou. Eu estou lhe dizendo que tem um outro milagre que não tem prazo de validade, que é para a eternidade, porque Jesus morreu na cruz para nos dar vida eterna. E queridos, quero trazer 3 ensinamentos, usando alguns textos bíblicos. À espera de um milagre, primeiro ensinamento, eu preciso aprender a esperar. A Bíblia também diz sobre vários milagres que foram feitos de formas diferentes, em tempos diferentes. E o salmista, e é um salmo que a gente usa muito, a gente gosta muito, quando a gente lê esse salmo nas igrejas, todo mundo fica emocionado, todo mundo dá um glória a Deus, e é para fazer isso mesmo. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, Ele me ouviu e Ele me atendeu. Que coisa maravilhosa! O final do verso é maravilhoso porque ele é positivo. O salmista diz, Deus me ouviu, Ele se inclinou para mim. Mas por que o final do versículo é positivo? A gente deixa passar meio despercebido o verbo esperar. Você já parou, fala sinceramente, você já parou para ler esse verso e você pensou o que eu vou falar agora? O texto começa com o verbo esperar. Esperei com paciência no Senhor. Até aqui fica meio que despercebido, porque o final do versículo é bom, o final do versículo é bonito. Mas filho, você já parou para pensar quanto tempo o salmista esperou? Você já fez essa pergunta para você? Ah, pastor, eu não faço essa pergunta, para mim interessante é o final. Eu não estou dizendo para você ignorar o final, eu estou dizendo que se o salmista escrevesse, esperei 50 anos com paciência no Senhor, não seria diferente? Esperei 15 dias no Senhor, esperei 15 dias com paciência no Senhor. Nós não sabemos quanto tempo o salmista esperou, ele só diz que ele esperou com paciência. E eu não sei se você e eu estamos dispostos a viver a parte A do verso. Nós queremos a parte B. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Queridos, Deus vai se inclinar para você e ouvir o seu clamor. Mas a primeira parte do versículo, ela precisa ser vivenciada. Esperar com paciência. À espera de um milagre. Então eu preciso aprender a esperar. Queridos, em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, se você ler Deuteronômio 8, 2, o povo de Deus perdeu para o deserto. O povo de Deus que saiu do Egito não entrou em Canaã, porque o povo de Israel, o povo que Deus selecionou, o povo que Deus deixou no Egito na formação, o povo que Deus tirou do Egito para levar para a terra prometida, perdeu para o deserto, porque o povo de Israel não esperou com paciência no Senhor. O deserto venceu. Só vai entrar na terra prometida Josué e Calebe. Por quê? Porque eles venceram
o deserto, porque eles esperaram no Senhor. E Caleb ainda diz: eu estou mais forte do que 45 anos atrás, do que 40 anos atrás, do que 30 anos atrás, porque Caleb esperou com paciência no Senhor. Essa é a parte difícil do texto. Eu estou à espera de um milagre. Coloque no seu coração: eu preciso aprender a esperar. O segundo ensinamento desta noite, nesta quarta-feira, primeira quarta-feira do mês de outubro, à espera de um milagre, eu preciso aprender a esperar, e eu preciso aprender a ouvir não. Querido, já falei nesta igreja, já falei em alguns cultos que você já recebeu. Você que é pai, quando seu filho vem te pedir alguma coisa e você responde sim, ele vira as costas, sai, dependendo da idade, ou sai gritando, correndo, ou sai feliz, porque ele recebeu um sim. Mas os filhos, quando vêm aos pais e recebem um não, qual é a reação dos seus filhos? Por quê? Quando a resposta é não, vem seguida de um porquê. Quando a resposta é sim, nenhum filho pergunta: pai, por quê? Porque eles queriam ouvir o sim. O sim foi bom, ele vai vivenciar o sim, e eles não perguntam nada aos pais. Mas quando recebem um não, a pergunta vem imediatamente: por quê? E normalmente com o rosto, com a face totalmente mudada, transformada. Queridos, coloque no teu coração: não estamos fazendo a mesma coisa com Deus? Estou à espera de um milagre. Se é sim, louvado seja Deus, vou dar um culto, vou fazer tudo. E se a resposta é não, o rosto se transforma e começamos a perguntar por quê. Somos filhos. Alguns dias atrás falei sobre o rei Ezequias. Deus mandou o profeta e falar para ele: você está doente e essa doença é para a morte. Nossa, que situação complicada. Ezequias ouve aquilo. Ezequias vira para a parede. Ezequias ora a Deus. E Ezequias ganha mais 15 anos de vida. Muito complicado esse texto. Muito complicado. Mas ele ganha 15 anos de vida. A resposta para a oração de Ezequias foi imediata, na hora. O profeta Isaías estava no pátio do palácio e voltou para o quarto. Imediato. O sim foi imediato. Você vai para o Novo Testamento, você vai para Paulo, um homem cheio da graça, um homem cheio do Espírito. Ele tem um problema e ele diz: eu estou orando para Deus. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Quem quer ouvir? A minha graça te basta. Queremos ouvir de Deus? Eu ouvi, eu me inclinei e eu estou agindo a seu favor. E que seja imediatamente. Nós somos assim. Mas eu quero te dizer, neste domingo à noite, aprenda a esperar e aprenda a ouvir o não de Deus. Aprenda a ouvir o não de Deus. O não de Deus para mim, o não de Deus para você, naquele momento pode ser uma tragédia na nossa visão, mas o não de Deus é o não de Deus, e o não de Deus é o melhor para nós. Coloque isso no seu coração. Aprenda a ouvir o não de Deus. E para nós encerrarmos esta reflexão desta quarta-feira à noite, estou à espera de um milagre. Aprenda a esperar. Aprenda a ouvir o não de Deus e aprenda a recomeçar. Queridos, em Lucas capítulo 15, verso 17, todo mundo conhece a história do filho pródigo. Ele está sozinho, o cenário dele é totalmente desfavorável. Ele não tem R$1 no bolso. O texto diz que ele trabalha junto com alguns animais. E ele decide sozinho: eu vou recomeçar. Não tem um culto coletivo,
não tem irmãs de oração, não tem um líder religioso orando, você não está fazendo nenhum processo de 7 segundas-feiras, 7 terças-feiras, nada disso. Não estou dizendo que isso não possa ser feito, eu estou dizendo que não precisa disso. Quando Deus vai agir, não precisa de nada disso. Isso é bom, isso ajuda, mas isso não é uma situação altamente necessária. Ele está sozinho, tudo indica que ele está sujo, que ele está fédico, que ele está entre os animais imundo, e ele diz, caindo em si. Ele olhou para ele mesmo, sozinho, e é isso que eu quero te dizer nesta quarta-feira à noite. Eu estou à espera de um milagre, então eu vou recomeçar, mesmo que eu esteja sozinho. Talvez nesta quarta-feira você está olhando para as redes sociais e você está olhando para a vida das outras pessoas e você está se martirizando por conta disso. Você olha para as notícias da pandemia e a gente não consegue, às vezes, ver uma notícia boa, a gente só consegue ver notícias ruins e você está te martirizando. E você está recebendo agora uma palavra nesta quarta-feira à noite, caindo em si, sozinho, fédico, no meio dos porcos. Aquele homem falou, eu vou recomeçar, mesmo estando sozinho. À espera de um milagre, eu vou recomeçar mesmo estando sozinho. Ou mesmo quando eu acho que eu estou sozinho. 1 Reis, capítulo 19, verso 10. 1 Reis, 19, 10. O profeta Elias, chorando, reclamando com Deus, coisa que eu faço, eu não sei você, mas eu faço muito isso. Ele diz para Deus, só eu fiquei. Aí você vai ler 1 Reis 19, 10, ele fala isso, só eu fiquei. E se você continuar lendo o texto, Deus diz, 7.000 não se dobraram diante de Baal. Elias acha que está sozinho. Você nesta quarta-feira acha que está sozinho, mas tem mais 7.000 que não dobraram o joelho para Baal. O filho pródigo recomeçou o seu milagre sozinho. O profeta Elias acha que está sozinho. Cuidado com o achismo. Cuidado com aquilo que você não está vendo nem ouvindo e você deduz, você ratifica. Eu estou sozinho. Não, tem 7.000, tem mais 7.000 que não dobraram. E eu quero terminar a palavra desta noite. Você vai recomeçar mesmo que esteja sozinho, você vai recomeçar, mesmo que ache que está sozinho, e você vai recomeçar porque Deus nunca nos deixa sozinho. Eu vou repetir, Deus não nos deixa nunca sozinho. Daniel, capítulo 3, verso 24 e verso 25. Abra sua Bíblia. Daniel 3, 24 e 25. À espera de um milagre, eu preciso aprender a esperar. À espera de um milagre, eu preciso aprender a ouvir o não de Deus. À espera de um milagre, eu preciso aprender a recomeçar. Mesmo sozinho, filho pródigo. Mesmo achando que estou sozinho, profeta Elias. E eu vou recomeçar porque Deus nunca me deixa sozinho. O texto de Daniel 3, 24 e 25, quando os amigos de Daniel são jogados na fornalha, o rei que não é um cristão, que naquela época não tinha essa palavra, o rei que não é um judeu, ele olha para a fornalha e diz, não jogamos 3? Eis que eu vejo um quarto, com a formosura, com a aparência de um Deus. Queridos, coloque isso no seu coração. O filho pródigo recomeçou sozinho. O profeta Elias achou que estava sozinho. Os amigos de Daniel estavam dentro da fornalha. Mas é hora de recomeçar, porque Deus nunca nos deixa sozinho. Recebe essa palavra no teu coração. Nós estamos atravessando uma pandemia e fazendo uma comparação com o texto. Nós não estamos dentro de uma fornalha, literalmente, mas tem hora que parece. Mas coloque no seu coração, eu estou à espera de um milagre, porque Deus nunca me deixa sozinho. Recebe essa palavra agora em nome de Jesus. Que Deus te alcance nessa quarta-feira. Que você seja abençoado e que você seja também um
abençoador. Vamos falar com Deus, encerrando o culto desta quarta-feira. Deus, à espera de um milagre. Trouxe alguns ensinamentos, espero que as pessoas possam ter entendido. Alguns estão esperando um milagre de prazo de validade, é só aqui na terra. Cuidado. Coloquei que na Bíblia Jesus morreu na cruz para nos dar vida eterna. É o milagre eterno. É o milagre que não tem prazo de vencimento. Também trouxe 3 ensinamentos. Deus, eu gostaria que esses ensinamentos ficassem em nossos corações. Eu estou esperando um milagre, mas eu preciso aprender a esperar. Eu preciso aprender a ouvir o não. E eu preciso aprender a recomeçar, mesmo sozinho, filho pródigo, mesmo achando que estou sozinho, o profeta Elias, e porque eu tenho certeza que mesmo na fornalha, Deus nunca me deixa sozinho. Recebe essa palavra agora no seu coração. Deus, muito obrigado. Recebe a cura, recebe a unção, recebe a transformação, recebe o milagre, porque Deus nunca nos deixa sozinho. Você foi abençoado. Em o nome de Jesus. Amém e amém.